Camilo, seja bem-vindo. Estamos fechando a trilha hoje do Metaverse Fashion Experience. Como eu anunciei, Camilo vai falar sobre inteligência artificial e criatividade humana. Camilo Barros é VP de Parcerias América Latina da empresa Vidmob. Camilo, obrigado pelo convite e, por favor, dê o seu show, porque é uma apresentação única. Obrigado pelo convite, Mônica. É um prazer estar aqui, mesmo que digitalmente, com vocês, porque eu queria muito estar presente. Eu e Mônica estamos ali tentando encaixar a agenda, mas estou numa viagem aqui e espero poder, de alguma forma, contribuir com vocês, mesmo que de uma forma remota, né? Essa nova vida que a gente está levando aqui. Mas, enfim, vamos falar então um pouco sobre inteligência artificial, um pouco mais, né, sobre inteligência artificial. Acho que é um assunto que a gente discute hoje a todo momento, né? Não é só um assunto de profissionais, é um assunto de mesa de bar já. Então, a gente vai aqui mitigar algumas dessas discussões sobre a inteligência artificial. Bom, fui super bem apresentado aí pela Mônica, mas contando um pouquinho para vocês, eu sou VP de parcerias da Vidmob, uma empresa que atua com inteligência artificial há mais de 6 anos, né? Então, a gente vai falar um pouquinho disso hoje, mas inteligência artificial não nasceu esse ano, né? Como a gente quase erra ali nesse conceito. A gente já trabalha com inteligência artificial há muito mais tempo e outras indústrias, outras empresas há décadas, né? Há muito mais que isso. E eu sou sócio fundador do Instituto for Tomorrow, um instituto de desenho de futuros, onde a gente está ali também olhando para essa construção de cenários sobre aquilo que vem pela frente e como é que a gente se prepara através de um backcasting para esse novo mundo, né, que vem surgindo à nossa frente. Então, tá aí meus contatos também, espero poder seguir em contato com vocês, mas hoje a gente vai falar um pouquinho, então, sobre esse desafio da inteligência artificial. Bom, ChatGPT, acho que entrou na vida de todo mundo, né, de uma forma que todo mundo utiliza, todo mundo ali já tem uma aplicação, ou algumas pessoas usaram apenas uma vez na vida, e a gente está ali cometendo um erro, que é entender que inteligência artificial é inteligência artificial generativa, né? Então, a gente resume demais essa conversa. Mas como eu não podia fugir disso, eu perguntei para a inteligência artificial exatamente o que ela poderia me dizer sobre a pergunta que estava lá no começo, né? Os profissionais de marketing devem se sentir ameaçados pela AI? E ela me trouxe ali uma série de respostas que, obviamente, não está errado ali, a gente consegue trazer ali um pouco de estrutura nessa conversa, mas, obviamente, ela está buscando em um banco de dados, e a gente vai falar muito sobre banco de dados e sobre a gestão de dados aqui, a hora que a gente tem uma criatividade data-driven, que é o cerne dessa nossa conversa aqui, e, obviamente, ela busca referências, busca ali alguns termos, alguns temas que estão sendo discutidos e, obviamente, não traz ali uma resposta super objetiva para aquilo que a gente está buscando. Então, bora nós falarmos sobre isso, né? O que está acontecendo, né? Por que a gente está tendo que discutir tanto sobre inteligência artificial, sobre tecnologia, sobre como esse mundo está tão acelerado em uma série de assuntos, né? A gente está ali vivendo ainda com as nossas emoções que são históricas, né? Estão ali desde da fundação da humanidade ali, ou seja, emoções paleolíticas. A gente atua, né, como instituições medievais em termos de estrutura, em termos de como a gente constrói as coisas. Por outro lado, a gente se utiliza de tecnologias que nos empoderam, que nos assemelham a Deus ali quando a gente tem esse poder de definir as coisas a partir da tecnologia, né? Essa análise ela não é minha, né? Ela é do Edward Wilson, mas também aí já muito difundida aí pelo dilema da inteligência artificial nas discussões, mas é sobre esse mundo que a gente precisa olhar, que a gente precisa discutir quando a gente fala em inteligência artificial. Senão a gente vai cair nisso aqui, né? Acho que quando a gente fala em inteligência artificial, e eu falei que inteligência artificial está na mesa de bar, a gente vem muito com essas imagens, né? Que é essa coisa que parece que a gente saiu de férias no verão de 2023 e quando a gente voltou tinha nascido a inteligência artificial, porque tudo se falava sobre inteligência artificial generativa.
A inteligência artificial generativa, de fato, ela massifica essa conversa e ela traz todo mundo para esse momento que a gente está, saber o que é inteligência artificial, saber qual é o potencial da inteligência artificial, mas ela não é sobre isso, ela não é só isso, né? E isso acontece porque em novembro de 2022 nasceu uma empresa chamada OpenAI, que massificou e trouxe essa discussão da inteligência artificial generativa, é a dona do ChatGPT, que a gente usou agora há pouco, e de outras ferramentas, da Wii, por exemplo, que tem ali essa constituição de imagem, só que é uma das utilizações que a inteligência artificial pode trazer. E o que está acontecendo, né? Como a gente não está indo direto ali no cerne da discussão, da conversa, a inteligência artificial ela já é usada há mais de 7 décadas, né? Tem indústrias ali que já têm inteligência artificial em muita profundidade, né? A indústria farmacêutica, a indústria aeronáutica, a indústria espacial. Então, a gente tem a inteligência artificial como um parâmetro para muita indústria. O que a inteligência artificial tem capacidade de fazer? Ela tem a capacidade de processar dados numa velocidade maior do que a do ser humano e, por conta disso, trazer análises de uma forma mais rápida, de uma forma mais escalável. E o que está acontecendo é a gente está olhando pelo potencial que ela tem de transformar o mundo, ou, no caso aqui, do Tristan Harris e de outros teóricos ali, de destruir o mundo, né? A inteligência artificial está sendo muito discutida sobre o lado negativo dela. Aqui ele trata como um golem, né, a inteligência artificial, ou seja, como um monstro que pode destruir a humanidade. Alguns outros textos assemelham a inteligência artificial à bomba atômica, ao potencial que ela tem. E a gente entra numa discussão sobre como é que isso está sendo aplicado, como é que isso está acontecendo, e acaba nos distraindo aí sobre, de fato, o potencial e a real forma de utilização da inteligência artificial. Obviamente, tudo é muito preocupante e a gente tem que estar atento a tudo isso, muito porque a inteligência artificial ela se acelerou demais com essa massificação e muita coisa não está sendo testada, muita coisa não está sendo validada. E isso, obviamente, é muito importante quando a gente fala de algo que tem uma escala do tamanho que tem essa tecnologia. É uma das tecnologias, talvez na história recente, a maior tecnologia em termos de penetração em diversas indústrias, né? A gente tem uma ou outra que entra, que aparece, mas que está focado em um determinado ambiente e outros não e tal. Aqui a inteligência artificial, a gente tem ela muito dentro de todas as indústrias. E, de fato, a gente precisa dominá-la, porque isso é o que vai entrar na discussão. Mas o que está acontecendo é que a gente só fala disso, né? Isso é como tem se resumido as nossas conversas ultimamente, né? Esse foi o evento do Google esse ano, onde eles foram apresentar ali toda a sua capacidade de evolução da plataforma Google, né, das suítes ali de Google, e basicamente tudo está dentro de inteligência artificial. Mas como eu vinha falando, a inteligência artificial nasceu no pós-guerra, né, no pós-segunda guerra, ali no início da década de 70, ali, 1970, ela se expande, obviamente, com a era do computador moderno, né, chegando ali no final do século passado, e é isso mesmo, né, a inteligência artificial é algo do século passado, não é algo que a gente está discutindo hoje como esse potencial de novidade que ela tem. Ela é uma ferramenta que traz escalabilidade, né, ou seja, que traz essa capacidade de fazer mais coisas, né, e de uma forma mais rápida por conta da velocidade do processamento. E a gente vai escutar muito sobre inteligência artificial nos próximos meses e nos próximos anos, porque vai combinar com a inteligência artificial a computação quântica. E aí a gente vai ter uma capacidade ainda muito maior, em níveis, inclusive, de proporção gigantesca, sobre a capacidade do impacto, onde a gente vai poder, de fato, discutir esse poder transformativo da inteligência artificial. Mas a gente já convive com ela, né? Ela já está ali no dia a dia com a gente, né? Quando a gente fala com a Siri, quando a gente conversa com a Alexa, conforme eu comentei, na medicina, na segurança, né? A gente tem muito IoT que se utiliza de inteligência artificial.
as redes de transporte, os aplicativos de locomoção. A gente tem muito da inteligência artificial no nosso dia a dia. Basta a gente tentar mandar um e-mail pelo Google ou fazer uma busca, a inteligência artificial está junto com a gente ali nesse dia a dia. E também sendo aplicada de formas muito mais nobres do que essas que a gente vem discutindo sobre o lado negativo, que é trazer situação de igualdade através da medicina, né, as BCIs aparecendo agora, né, os Brain Computer Interfaces aparecendo ali bastante com o uso de inteligência artificial, dando a pessoas que têm alguma deficiência, algum déficit, a habilidade de ser igual e de poder estar ali, né, ou seja, andar, de poder operar um computador sem ter, por exemplo, os braços. Então, são coisas ali que são utilizadas da inteligência artificial que são muito mais nobres do que essa discussão. E como eu vinha dizendo para vocês, a inteligência artificial ela virou esse boom todo de conversa e discussão porque ela saiu dos especialistas, né? Quando a gente falava da evolução da tecnologia, a gente precisava muito de especialistas, de aqueles realmente os gênios da inteligência artificial lá atrás, quando a gente falava da aplicação na indústria aeroespacial, por exemplo. E hoje, com a inteligência artificial generativa, a gente trouxe ela para o nosso campo, a gente trouxe ela para o dia a dia, e essa escala, né, essa velocidade que as coisas acontecem, vem, de alguma forma, assustando a gente. Mas o mais legal dessa história toda é que o ingrediente mais importante da inteligência artificial não é a inteligência artificial, são os humanos, somos todos nós. E é isso que a gente vai começar a entender nessa conversa aqui. A inteligência artificial, então, acho que vocês já escutaram isso muitas vezes, né? Ela não vai substituir você, mas alguém que saiba utilizar a inteligência artificial melhor que você ou que já a utiliza, vai substituir porque vai ter uma situação de competitividade maior do que a sua. Então, a inteligência artificial, basicamente, ela tem a capacidade de encontrar respostas, né? Então, ela pode encontrar o que você quiser, e aí que está o segredo da história. Nós, humanos, é que temos a habilidade de fazer as perguntas certas para ela, o que a gente precisa saber. E aqui também está um fator crítico dessa relação inteligência artificial e, sobretudo, na generativa que a gente tem visto, é que a gente não está sabendo fazer a pergunta certa, né? Mas não tem como a gente fugir do status quo, né? A inteligência artificial ela é real e ela está aqui para ficar. Ela não vai ser um boom, não vai ser uma tecnologia que passa e a gente não vai mais falar dela, a gente vai cada vez mais falar de inteligência artificial. E ela vem avançando numa velocidade muito grande, né? Se a gente usar a lei de Moore, né, que mede ali a velocidade de atualização das tecnologias, que coloca ali, por exemplo, que uma capacidade de memória de um sistema computacional evolui a cada 1 ano e 8 meses, a gente está falando que a inteligência artificial evolui a cada 5 meses. Então, é uma velocidade muito grande para tudo que a gente está olhando. E a gente precisa, obviamente, reconhecer esse momento e saber usar esse momento de alguma forma. Por outro lado, eu estava escutando ali, até agradeço na apresentação a recomendação de assistir, sobretudo quem trabalha com criatividade, porque estamos sob ataque, né? Eu trabalho com criatividade, minha história toda é dentro de agência de comunicação, hoje liderando uma Martech, mas a criatividade vem sendo muito atacada. E ela vem sendo atacada tanto na frente de execução, ali no execucional mesmo da história, quanto na gestão. O cargo de um CMO hoje, ele tem ali um período de 18 meses, né? Ou seja, 1 ano e meio para que um CMO possa criar estruturas de marketing, de comunicação e, de alguma forma, fazer uma jornada, ter resultado, ter métricas para tudo isso, para se comprovar efetivo, ou o que a gente gosta de falar, para trazer eficácia, que é o uso, né, de ser eficiente, trazendo resultado. Isso acontece também quando a gente passa por um momento agora, né, o fim dos cookies, a mudança do IDFA, a gente vem para um momento onde a gente está saindo da eficiência de mídia, naquela coisa da targetização, da busca pelo consumidor através dos cookies, e migrando para a busca da eficácia criativa a partir do momento que a gente vai começar a perder aí a third party, né, os dados que orientam a mídia. E vem, então, a necessidade da gente ser cada vez mais criativo.
Qual é a solução que apareceu? Fazer template, fazer produção em escala, fazer muito mais conteúdo do que o que a gente faz. E aí, comunicação está virando aí um mar de mesmice e, por outro lado, também, né, as ferramentas de arte generativa, elas trazem esse novo mundo de abundância aí de conteúdo, muito mais facilidade para isso. E aqui, olhando um pouco de dados, né, a gente está falando de dados, vamos olhar para esses dados, é um dado super recente da McKinsey que fala como as indústrias estão usando a inteligência artificial generativa. E algumas indústrias e orientações ali que teriam usos muito mais diretos, muito mais objetivos ali, têm usado pouco, enquanto marketing e vendas é quem lidera essa busca por solução. E é muito por conta daquilo que a gente viu nos slides anteriores ali. E aí vem o problema dessa história. Por mais que marketing e vendas tenham buscado na inteligência artificial, sobretudo a generativa, solução para os seus problemas, ainda tem uma visão de muito risco do uso da inteligência artificial. Seja por ela não ter acuracidade, por um problema de cibersegurança, a discussão sobre a propriedade intelectual, muita coisa que entra nessa discussão e que ainda afasta o melhor uso da inteligência artificial para os fins dentro de uma corporação, sobretudo quando a gente fala de marketing, vendas, criatividade, comunicação. Mas as plataformas como a OpenAI, que eu contei para vocês, que são essas plataformas de arte generativa, de chat generativo, elas estão aí, chegaram para ficar realmente, e elas vão ser aí o nosso próximo serviço em nuvem, né? A gente vai utilizar para busca de informação, para a gente poder, de fato, ali ter uma troca mais rápida com a máquina, e isso vai gerar, sim, uma cultura a partir dali. O problema é que não é só isso que a gente vai olhar, né? Quando a gente olha inteligência artificial e a gente olha para a inteligência artificial generativa, a gente simplifica demais a conversa, né? Esse quadro aqui da Andreessen, ele traz muito o que é um ecossistema onde a gente vai utilizar dados, gestão de dados a partir de vários níveis de tecnologia, né? Seja o uso de aplicativos, modelos, infraestrutura, e a inteligência artificial generativa é um único ponto que está ali, né, no meio dessa história. A gente tem uma necessidade gigantesca de outras estruturas para a gente poder ter uma eficácia no uso dessa tecnologia. Seguindo aqui, então, vamos olhar o que isso pode, de fato, afetar a gente no nosso dia a dia. Essa é uma matriz do Kai-Fu Lee, para mim, um dos pais modernos da inteligência artificial. Ele é professor da NIU, tem uma série de livros, e ele traz muito esse olhar sobre alta criatividade, baixa criatividade, alta empatia e baixa empatia. E a partir desse quadrante, ele traz a capacidade da inteligência artificial de fato interferir na nossa vida. Então aqui, só para a gente otimizar o tempo aqui, eu vou highlightar aqui esses dois pontos mais críticos aqui. Se você tem baixa empatia, ou seja, baixa relação humana, né, da necessidade humana, e baixa criatividade, você está vulnerável à inteligência artificial. Ou seja, todo trabalho que é braçal, que é repetitivo, isso sim está ali sobre risco da inteligência artificial. Só que tudo que tem alta criatividade e alta empatia, ou seja, unindo aí dois dos principais skills humanos, tem uma vulnerabilidade muito baixa à inteligência artificial. E a gente está aqui. Quando a gente fala de marketing, vendas, comunicação, artes, a gente está aqui, ou seja, a gente está a salvo dessa conversa. E a inteligência artificial, ela vai chegar para nos empoderar, ela está entrando na nossa conversa para nos empoderar de alguma forma. Assim como, historicamente, o carro entrou. Quando o carro entrou, ele também foi muito discutido qual era o uso do humano, né? Se ele ia à frente avisando que vinha uma máquina atrás. Agora a gente está discutindo sobre carros autônomos, mas isso não vai tirar da gente, por exemplo, o prazer de dirigir, de conduzir aí e de ter uma relação diferente com a máquina que pode trazer aí uma eficácia maior na nossa relação. Então, se as pessoas pensam que a inteligência artificial vai roubar os seus empregos, não vai. Mas alguém que usa a inteligência artificial melhor do que elas, essa sim vai. E aí a gente vai entender, então, como é que a gente pode diminuir
essa relação ou utilizar melhor a inteligência artificial no dia a dia. Mas para isso eu vou voltar um pouquinho na história e falar um pouco sobre ficção criativa, né? Quando a gente começa ali nos primórdios, desde a era oral ali, a gente começa a estabelecer comunicação sempre peer-to-peer, né? A gente sempre fez comunicação olhando de uma ponta para outra. Era muito uma comunicação do A para o B, né? A gente até aprende muito isso nos livros antigos ou nas matérias ali, que trazem que a gente tem um emissor e um receptor ali, e a forma que a gente vai utilizar, o meio que a gente vai utilizar. E isso veio, basicamente, sem muita mudança, desde lá da era oral até chegar na imprensa ali de Gutenberg, né? Na hora que a gente começa, de fato, a ter um pouco mais de formatos, que a gente começa a trazer essa era escrita, e a gente chega na nossa era atual aí, que é a era multitelas, né? Eu estou aqui, estou olhando para uma tela, estou com um telefone aqui, do meu lado tem uma TV, a gente está ali a todo momento conectado com essas telas, e isso traz uma dificuldade criativa, né? A capacidade de evolução e a complexidade que a mídia vem trazendo, né? Hoje, para você fazer um plano de comunicação, você tem mais de 70 formatos que você precisa estabelecer, plataformas diferentes que você precisa entender a jornada do consumidor em cada uma dessas plataformas, e isso vem complicando essa nossa relação criativa. Por isso, a gente precisa aí adquirir alguns poderes. Isso aqui parece, né, a Times Square, mas com esse monte de comunicação, coisas acontecendo aí a todo momento, mas ela é o feed do nosso celular, né? Aquilo que a gente abre todo dia ali e percorre com o dedo mais de 300 metros por dia, passando ali, scrollando a tela do celular, e a gente recebe essa mesma quantidade de informação, essa mesma quantidade de anúncios tentando falar com a gente. A gente é impactado por mais de 3.000 anúncios por dia. E o que faz eu parar em um anúncio e aquela marca ter uma relação direta comigo? É isso que a gente vai começar a buscar. Porém, a gente está utilizando a tecnologia e o potencial da tecnologia de maneiras erradas, né? A gente está buscando ali soluções a partir da tecnologia e aplicando ela de forma equivocada, de forma errada, e a gente vai entender o porquê que isso está acontecendo. Mas vamos refletir um pouquinho, né? Qual que é o objetivo do marketing? Quando a gente fala do marketing, da comunicação, da criatividade, qual é o objetivo, né? Hoje, o que a gente vê é que a gente precisa criar muito, a gente precisa fazer milhões de criativos, a gente precisa produzir muito conteúdo, ter muitas peças e muita orientação criativa ali, né? O que vale não é a qualidade, é a quantidade. Então, a gente tem hoje uma série de tecnologias que são capazes de fazer isso. Ou seja, eu tenho uma planilha de Excel que tem ali dados que podem mudar a minha comunicação, eu tenho ali fotos de catálogo e tudo, e eu vou conseguir trazer. Isso sim é muito bom, isso sim é muito efetivo quando o teu objetivo é essa comunicação, que tem sim a necessidade de um catálogo, de mudança de preço e tudo. Mas quando a gente busca escala só pela escala, a gente está buscando aquilo que eu falo, que é aumentar a tua chance de erro, né? A tua possibilidade de erro. A gente está produzindo muito sem se preocupar se a gente está produzindo certo. Então, o objetivo de um músico não é apenas fazer barulho, né? Quando a gente está ali procurando uma música, a gente quer boa música, né? Então, quando a gente quer um músico, a gente não quer que ele seja somente barulhento, a gente quer que ele tenha uma capacidade incrível de fazer as coisas. E é isso que a gente busca no profissional de marketing, que não é apenas fazer conteúdo. Vamos entender um pouquinho disso e como é que essas ferramentas de arte generativa entram nessa história, né? A gente já tem ali, né, uma centena, já estamos ali passando das milhares de ferramentas de arte generativa, algumas boas, outras nem tanto, outras que não servem para muita coisa, e elas estão ali, como eu disse, elas estão ali para ficar, mas sobre o risco da gente cair em discussões e cair no que a gente tem trazido aqui como a mesmice ou o uso errado da inteligência artificial. Vamos ver agora um vídeo que é o uso de inteligência artificial, super recente, né? Isso está super na nossa história recente, e a gente já vai discutir um pouquinho dele.
Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada como uma nova invenção. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando, mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Volkswagen 70 anos. Sucesso que passa de geração em geração. Eu fiquei super emocionado a hora que eu vi, tive contato com a ideia. Só que a execução, ela traz um monte de questionamentos, né? Acho que vocês puderam acompanhar ali tudo que foi discutido sobre isso, né? Discutido sobre ética, discutido sobre propriedade intelectual. Ou seja, a gente ainda não está preparado para o uso da inteligência artificial da maneira correta, né? Ainda tem muita coisa para a gente poder discutir. E toda a discussão em torno dessa ideia, que aparentemente ela é brilhante, veio a discussão sobre os problemas que ela gera, né? Focando total sobre o que queria trazer essa comunicação. Eu tenho aqui os meus valores, as minhas análises sobre isso, tudo, mas não é de fato aquilo que a gente pode ter como resultado do que aconteceu. Por outro lado, né, vocês viram ali, já tinha desvendado aqui para vocês, a gente tem a Chili Beans utilizando da inteligência artificial para criar a campanha e assumindo que causa estranheza, né? Então ela já chama ali na campanha dela que se parece estranho, é nosso mesmo e a gente vai assumir dessa forma, né? Mas será que a gente se identifica com essa relação? Será que isso é de fato aquilo que a gente vem buscando como construção criativa, que é essa coisa de que a gente tem o consumidor cada vez mais próximo da nossa marca, cada vez mais se relacionando com a nossa marca e cada vez mais se assemelhando à nossa marca? E quando a gente usa uma série de recursos que não vem trazendo, hoje a inteligência artificial ela até traz uma série de execuções boas sobre tudo, mas até dias atrás ali a gente de uma mão vinham 6, 7 dedos. Então a gente tem alguns cuidados ainda para a utilização correta. E utilizá-la agora, sem qualquer uma dessas premissas, a gente coloca em risco essa nossa utilização. E aí a gente está entrando numa comoditização dessa criatividade. Mas já, sim, a gente já começa a ver muita coisa semelhante sendo produzida em arte generativa por conta da gente não estar fazendo a pergunta certa, né? A gente teve agora, em março desse ano, o lançamento de uma campanha da Notco, por referência à Notco, ela tem essa coisa, né, dela não ser um produto ali que tenha um conteúdo que é questionável dentro de uma série de conceitos e tal. Eu falei, vamos usar a inteligência artificial, então, para emular isso que é o nosso produto. Até aí, brilhante a ideia, super validada, e eles foram lá utilizar a inteligência artificial, e esse foi o resultado dessa campanha, que me parece perfeito, me parece incrível ali, né? Traz essa comunicação, traz aquilo que a gente estava buscando, só que ele tem um problema.
ele se assemelha demais a uma campanha de 2008. Uma campanha que não utilizou a inteligência artificial, uma campanha feita por uma agência global, mas na Espanha ali, a produção que foi feita dessa campanha, e elas se assemelham demais. E por que elas se assemelham demais? Porque quando a gente gerou o prompt da campanha atual, ele buscou no banco de dados que tinha ali sobre referências à campanha que tinha sido muito premiada, então ela tinha uma relevância em dados ali. E aí vem essa coisa, a gente começa a fazer utilização de dados públicos, de dados que estão ali disponíveis no mercado, e que se todo mundo perguntar a mesma coisa, a gente vai ter respostas muito semelhantes. Mas então qual é a grande sacada que a gente tem que buscar, né? A gente tem que começar a entender a criatividade, né? A gente não tem mais que escalar essa criatividade. A gente tem que, de fato, entender como é que ela funciona e como é que a gente vai atuar sobre ela. E aí, então, entra a inteligência artificial e a capacidade que hoje ela tem de pegar uma peça criativa, uma peça criada pela gente, da forma natural que a gente cria, e transformá-la em banco de dados. Hoje, qualquer peça criativa pode ser um banco de dados. E a gente já tem, dentro do universo da comunicação, uma relação muito direta com dados quando a gente olha para a mídia, que são os analíticos de mídia, que são as estruturas de mídia que a gente já tem. E a gente representa isso, 30% da capacidade de bons resultados de uma campanha. 70% é criatividade. E criatividade a gente trata como uma caixa preta, a gente trata como um black box, a gente trata como algo que é intangível. Então, com o uso de dados, a gente tem a capacidade de começar a transformar a criatividade em algo tangível, né? Eu vou entender granularmente cada elemento que compõe essa peça criativa e, a partir dali, em conjunto com dados de consumo desse criativo, entender o que funciona e o que não funciona. E, a partir dali, tomar decisões sobre melhoria, sobre erros e acertos e como gerir essa minha criatividade. Ou seja, uma criatividade totalmente data-driven ali, se utilizando da inteligência artificial para construir essa estrutura de eficácia criativa, né? E é aí que a gente busca. Não é para construir a criatividade por fim, é para construir um caminho para uma melhor criatividade. Isso vai nos trazer, né, dados incríveis para a tomada de decisão. A gente tem ali uma série de perguntas que passam a ser respondidas a partir do uso da tecnologia, né, da inteligência artificial na criatividade. Eu começo a entender se no meu comercial é melhor eu utilizar uma modelo vestindo a roupa ou se é a roupa num cabide, se ter mais contraste é melhor do que utilizar um fundo branco, por exemplo, utilizar trilha sonora, utilizar uma presença humana, enfim, qualquer dúvida criativa que a gente tenha, se a gente souber fazer essa pergunta, a inteligência artificial, a tecnologia, vai poder nos dar a resposta de como fazer isso, de como a gente pode fazer melhor. Ou seja, então, em vez da gente criar 1 milhão de assets criativos, né, criar muito conteúdo, o que a gente precisa é desenvolver uma criatividade melhor. Fazer criatividade hoje é uma ciência de dados, né? Então, se a gente tinha ali intangibilidade na criatividade, hoje a gente tem os dados e criatividade também é uma ciência de dados. E aí, quando a gente volta lá naquela analogia com a música, né? Se a gente ali tem essa coisa de não fazer barulho, a gente precisa fazer muito mais do que só barulho. A gente precisa fazer grandes músicas memoráveis ali, como esses que estão aparecendo aí na tela, fizeram durante toda a história. Ou seja, nesse mundo de abundância de conteúdo, a eficácia criativa é a diferença entre o sucesso e o fracasso. A gente precisa, então, buscar aonde nós somos únicos, né? Nesse mundo aí, AR First, quando a gente tem sinais exclusivos, que está naquela composição de dados, né, de bancos de dados da nossa criatividade, é ali que a gente vai conseguir ter uma diferença, ter uma vantagem competitiva na nossa relação. Se a gente usar tudo que está aberto, tudo que está disponível para todo mundo e fazer somente por fazer, a gente entra nessa comoditização que a gente estava discutindo até aqui. Então,
um monte de perguntas que surgem, né, no nosso dia a dia. Como é que a gente vai utilizar? Como eu posso capturar esses sinais únicos? A inteligência artificial vai ou não me substituir? A gente tem, então, essa busca para melhor utilização. Eu tenho aqui uma brincadeira para fazer com vocês, só que se não sair o som, a gente vai ficar com... Então, eu vou tirar o fone aqui para pelo menos o som sair pela minha máquina. Se não sair aí para vocês, eu vou tirar aqui para facilitar a compreensão de vocês, tá? Aqui nós temos 2 comerciais, né, campanhas, posts que foram utilizados nas redes sociais, e o intuito aqui é a gente entender qual deles é melhor, qual deles trouxe maiores resultados. Eu vou correr eles para vocês, e aí eu quero escutar de vocês como a gente pode interpretar melhor ele. Esse é o primeiro. E esse é o segundo. Alguns de vocês devem estar perguntando, mas qual é a diferença entre eles? Como eu vou saber qual é melhor, né? Cada um tem ali uma coisa do eu gosto, do eu acho, mas a tecnologia ela tem respostas para isso. Ela tem como trazer essa assertividade, né? Então, a gente está sem estar junto, sem estar presente ali, então não tenho muito como fazer uma brincadeira que eu gosto de fazer, que é levantem a mão quem acha que é o direito, quem acha que é o esquerdo e tudo, mas então vou fazer com vocês tendo aí por avaliação própria, né? Então, quem achou que esse da modelo, a modelo de cabelos cacheados é mais efetivo do que o segundo ali com a natureza, a gente vai entender então o porquê que um ou outro é melhor. Então, o melhor criativo aqui é esse, é o que tem a natureza ali. Por que ele é melhor? Porque ele trouxe uma retenção melhor nas métricas principais ali de campanha, né? Ele trouxe 23% de crescimento na manutenção dos 3 primeiros segundos, ele teve um engajamento 24% maior, trouxe 44% mais interações com a peça, né? Likes, comentários, shares ali, e nos criativos que rodaram com uma métrica de alcance, ele teve 50% mais de clique. Mas por que então que ele teve esse desempenho tão melhor que o outro? A gente tem as respostas a partir da tecnologia, a partir da inteligência artificial. Ele priorizou a cor verde, então, nesses primeiros minutos, né? Esse é um drive que, para Renner, para essa linha, tem esse histórico de análise. Isso não quer dizer que qualquer outra marca de fashion vai ter esse mesmo resultado utilizando verde. Isso é um histórico que vem da marca, né? Muito por conta de estar ali ligado a ESG, de estar ali ligado à sustentabilidade. Para não perder a retenção, tem umas cenas ali de sorriso, né, nos primeiros, após ali o 5º segundo, desculpa. A gente tem um drive ali dessa manutenção de estar no criativo muito puxado pelas plantas e por essa luz solar. Então, isso é algo que é um drive para a marca nesse crescimento, e ele evita cores quentes e prioriza as cores neutras, né? Se a gente olhar lá de novo o criativo, ele vai ter ali o uso do bege, o uso de cores mais pastéis. É muito interessante, né, a gente olhar para isso, porque a lente humana nossa aqui, dificilmente a gente consegue avaliar isso sem que a gente use a tecnologia, sem que a gente saiba o que a gente está buscando, como é que a gente está aplicando isso. Eu tenho aqui mais um exercício para fazer com vocês, mas até por conta, eu sei que vocês estão super atrasados com o tempo e tudo, mas ele segue a mesma lógica, né? Então, ele tem esse olhar... Ah, mas a gente quer ver. Querem ver? Querem ver? Então, vamos lá, vou mostrar para vocês, então.
A mesma lógica, hein? Então vocês vão aqui eleger, escolher um ou outro dentro, dos qual funciona melhor. Eu já lavei o rosto, agora eu vou usar Bright Boost Anti-Nice. Aqui ele já tem uma diferença maior, né, de estilos de utilização. Então aí agora me ajudem aí quem acha Eu que escolho a Deus. esquerda. Alguém escolhe o direito? Espera aí. Faz uma votação. E tem aí gente comigo. aqui escolhendo a direita. Está dividida. Alguém aí quer dar opinião? Quem é a esquerda? Levanta o braço. Espera aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E direita? Ó, a esquerda tem o dobro da direita. Isso já é, pegando aqui todos os meus toques, isso já é algo diferente. A gente costuma errar junto. Então aqui a gente vai ver, tem uma turma que vai acertar, então, dentro disso, né? O criativo aqui, que está na minha esquerda aqui, não sei como é que está a disposição aí para vocês, da tela, ele tem um CTR 35% maior que o segundo. E aí, por quê? Porque ele tem a presença da logo nos primeiros segundos, ele tem esse texto na tela, né, esse texto on-screen ali, e ele tem um CTA forte no final, ele tem um chamado para ação forte no final, que faz com que as marcas tenham essa... que a marca tenha essa relação direta com o consumidor e consiga, a partir dali, essa ação do consumidor. Agora que a gente está aquecido, então, já que vocês estão gostando da brincadeira, vamos para um terceiro aqui, para a gente encerrar esse papo, né? Para não ficar ali também, eu acertei um, errei um, agora a gente vai para o terceiro. A lógica é a mesma, tá? Então, eu vou passar o primeiro. Chegou. Espera aí que eu vou fazer uma enquete. Vamos lá, quem é esquerda e direita? Todo mundo escolheu a direita. Todo mundo da direita? Todos. Todo mundo tá certo, então, é isso? Bom, pelo menos a gente evoluiu nessa relação. Só que olha a diferença que ele traz. Ele traz 150% maior resultado do que o segundo. É muita diferença, né? E aí por quê? Porque a utilização dos talentos das pessoas no lugar certo, no minuto certo, segundo certo, desculpa, do criativo. Ele utiliza os produtos em forma de portfólio, ele acrescenta esse Descubra Agora ali, né, que é uma ação, um pedido de ação também. E isso, obviamente, é algo que a gente vai aprendendo com o machine learning, né, com o aprendizado da máquina, sobre esta marca Juntex, sobre as marcas que tem ali, e entendendo como é que essa criatividade Camila, funciona. eu tenho uma dúvida. Nesse caso, a marca fez 2 criativos para testar? Ela rodou os 2? Hoje a gente analisa criativos always on, né, em histórico. A gente está sempre, a todo momento, analisando os criativos. Mas sim, nesse caso aqui, tinha os 2 criativos correndo. E o da Renner também? Tinham 2 correndo ou era histórico? Nesse caso aqui, as 3 campanhas que a gente mostrou são campanhas que correram juntas. Nossa, que interessante. São teste AB. Muito bom. Bom, então isso, como a gente viu, vai trazer resultado, vai trazer eficácia, né? Eu gosto sempre de diferenciar eficiência de eficácia, né? Eficiente é fazer do jeito certo, pelo meio certo, e eficácia é chegar no lugar certo, naquilo que a gente tem como busca de resultados. E isso é para onde a criatividade vem caminhando, né? E aí, as empresas que vão conseguir se diferenciar nesse processo, né, de onde eu tenho muito dado, onde eu tenho muita tecnologia, onde eu tenho inteligência artificial generativa para utilizar, quem que vai se diferenciar, então, né? Se esse jogo parece estar sendo jogado pelas mesmas pessoas e pelos mesmos times ali, né?
Isso vai vir a diferenciação a partir do momento que eu começar a obter dados únicos dentro dessa minha história. E aí eu vou mostrar para vocês um exemplo muito bacana. Acho que todo mundo já fez hoje um exercício com a inteligência artificial generativa, que é pedir alguma coisa para ela, né? E aí uma marca super famosa, que acho que todo mundo tem uma relação com o design muito grande, muito forte, por conta da sua embalagem, ela fez essa pergunta para a inteligência artificial e olha que bacana o resultado. Qual que é, então, o dado único de Heinz, né, que ela tem? Ela conseguiu ter essa identidade, né, através da sua embalagem, através ali do shape da sua embalagem ali, e ela criou um complicador para qualquer outra marca de ketchup que queira utilizar a inteligência artificial. Porque qualquer marca que perguntar para uma inteligência artificial sem ter ali o input de dados corretos, suas bases e tudo, ela vai ter a Heinz como resposta, né? Então, imagina o concorrente dela pedindo ali uma imagem onde apareça o ketchup e o que vai aparecer é o seu concorrente, porque a base de dados que alimenta a grande massa desse consumo, né, da inteligência artificial generativa é o seu concorrente. Então, aí que a gente precisa buscar esse olhar e aí que a gente traz, então, o modelo que eu gostaria de trazer para vocês aqui. O que a gente está fazendo com a inteligência artificial? Faz para mim, né? A gente está lá, pede alguma coisa e deixa com que ela faça. E isso, hoje, tem sido efetivo, mas não é o mais efetivo. E aí, o que é mais efetivo? O mais efetivo é quando a gente coloca o ser humano nessa relação. Quando o ser humano é quem faz o feedback, quem devolve para a máquina as suas análises, aquilo que ele está buscando, as perguntas certas e vai poder trazer essa melhor execução. E é muita diferença quando a gente fala de inteligências artificiais pré-treinadas, né, que são aquelas que são praticamente autônomas, as supervisionadas, que são essas que a gente gera um prompt e a partir dali a gente tem alguma resposta, e as que utilizam a relação humana, né, tem o humano dentro dessa estrutura. Essa sim, a gente está ali com mais de 60% de efetividade nessa relação. Ou seja, não adianta a gente delegar para a inteligência artificial, a gente precisa saber utilizá-la para isso. E aí, a gente desenvolveu um modelo aqui que é muito mais para exemplificar, né? A gente tem uma série de estruturas que podem trazer esse olhar, mas vou utilizar o meu aqui para vocês, aonde a gente tem todas as decisões são tomadas pelo ser humano, né? A gente coloca ali no layer de tomada de decisão é o ser humano. E na utilização da máquina é tudo aquilo que pode acelerar esse processo e trazer assertividade para isso. Então, todas as decisões criativas, por exemplo, né, todos os processos criativos ali, os insights, a orientação, isso vem de uma validação humana. Então, o ser humano é o principal input e output dessa relação. E que vai utilizar das ferramentas de tecnologia para ter essa melhor execução. Então, a partir dos modelos de AI, a partir do uso dessas ferramentas, onde ele vai alimentar, a gente vai ter dados sendo trabalhados, sendo processados através de machine learning, de inteligência artificial, de modelos de atribuição externos, né, quando a gente compara dados nossos com dados que estão ali no mercado, e a gente vai voltar lá para o ser humano para que ele tome a decisão em cada um desses pontos que é uma obrigatoriedade do ser humano. E aí a gente vai chegando aqui
no nosso final, um pouco com tudo isso que eu trouxe aqui para vocês, naquilo que eu acredito, né? Eu acredito que um modelo de reforço que combina inteligência artificial, a tomada de decisão criativa humana e medição em todos os canais de marketing pode ajudar profissionais de marketing a serem mais sofisticados nesse mundo e aumentar a sua eficácia criativa. Eficácia, lembre-se, resultado, né? Que a gente está buscando ali ter resultado. Se a gente trabalhar um pouquinho melhor isso, né, a gente vai aumentar essa eficácia criativa se a gente conseguir colocar tudo isso numa plataforma de fácil acesso, onde eu possa utilizar essa relação humano-máquina de uma forma mais simples do que era a inteligência artificial, que era caro, que era inacessível, que era muito mais difícil da gente trazer para a execução. E trazer, então, essa construção desse modelo robusto entre essa relação de decisões criativas, né? Ou seja, eu não vou utilizar a inteligência artificial para executar a minha criatividade. Ela vai sim estar muito presente de forma muito forte, mas para que ela me alimente a minha tomada de decisão, né? Então, trazendo ali diversos dados que não só os de orientação criativa, ou seja, dados de mídia, dados que hoje vêm por uma série de fontes, né? Varejo, uma série de dados ali que hoje a gente tem como orientação, vão, junto com as minhas orientações criativas, alimentar essa minha maior tomada de decisão. Aí a gente fez esse olhar aqui, mas se a gente prestar atenção aqui, a gente está falando de reforço criativo. A gente está falando de utilizar a inteligência artificial para buscar eficácia criativa, para buscar resultados, para ter ali uma melhor execução da nossa jornada. Então, para que serve a inteligência artificial? Ela serve para reforçar a criatividade. Então, essa relação máquina e humano, ela é uma relação de aprendizado constante, onde a gente precisa ter essa troca o tempo inteiro e utilizar da melhor forma a inteligência artificial. E aí, como eu falei de alguns erros, vamos falar de alguns acertos também, né? Essa campanha também é super recente do Itaú, e ele utilizou a inteligência artificial primeiro para buscar algo que não existia na história. Então, ele emulou algo que não existia na história. E depois a história foi contada de um modelo tradicional da publicidade, né? Na construção de um vídeo onde a história estava sendo Por 40 anos, as mulheres foram proibidas de jogar futebol no Brasil. A seleção sempre entrará em campo por elas. É mais que uma Copa. Itaú, patrocinador oficial da seleção feminina de futebol. Ele usou a inteligência artificial para uma reconstrução histórica. Estou chocada. Amei. E aí, para uma boa aplicação, né? E aí, para a gente fechar aqui nosso bate-papo, quero trazer para vocês o case de eficácia criativa vencedor de Cannes esse ano e que utilizou a inteligência artificial para não só empoderar o processo criativo, né, a forma criativa, mas nos empoderar como consumidores, isso é muito bacana que vocês vão ver ali, como consumidores, a nossa tomada de decisão. Aí depois eu comento um pouquinho mais aqui, mas vocês vão ver como vocês podem se identificar nesse dilema que a gente tem, que o problema nos traz aqui. They say the eyes eat before the mouth can taste, telling the brain deliciousness is on its way. But why do we burn our head out with countless hours of mind-numbing scrolling as it goes through menu after menu every day? 132 hours a year, to be precise. Psychologists call it choice overload, a state when the brain is faced with an overwhelming number of options and struggles to make a decision, often ending up making the wrong call. Hunger Station, the leading food delivery app and spicy innovator, wanted to ease this pressure and help people make the right choice with a smarter way to order, using the power of the subconscious mind. The first ever online food delivery order placed by your subconscious mind, because it's way more powerful and can process things 500,000 times faster than the conscious mind. We decided to let it do the ordering. A feature on the Hunger Station app recognizes you've been hopelessly scrolling and launches the intuitive tool.
A number of mouth-watering cuisines are displayed as the camera meticulously tracks the eye's interest using advanced algorithms and the front-facing camera. A smart AI uses proprietary food topic modeling to narrow down the options and presents a data report of what the eye concentrated on the most, or what the subconscious mind is craving, giving the user a list of relevant restaurants to order from. This innovative and intelligent feature caught the eyes of the media. We even mirrored the experience on social media, giving every Saudi the opportunity to harness the power of their subconscious, and soon subconscious ordering became a thing, leaving us with adequate new data for more accurate and personal targeting in the future. By helping Saudis awaken their subconscious mind to ordering the food they love, we gained a cozy corner in their conscious mind for years to come. Ou seja, né, eles utilizaram a inteligência artificial e mais uma combinação de outras tecnologias ali para emular o nosso cérebro, para fazer como é que nós, como consumidores, pensamos na hora de fazer uma escolha num simples aplicativo de escolha de comida. Né? Hoje eu quero comer sushi, eu quero comer pizza. E ele, através do meu comportamento, através de todo o traqueamento que ele fez da minha personalidade, ele consegue me sugerir o que eu devo comer naquele dia, utilizando da tecnologia. Então, é muito mais sobre como estamos utilizando, né? Tem muita coisa interessante para a gente fazer, e isso muda o criativo de lugar. Né? O criativo hoje ele não é mais só uma peça, ele deixa de ser não funcional. Ele é o responsável pela eficácia, ele é o responsável pelo resultado, ele é o ponto de contato entre o consumidor e a nossa marca. Né? Então, na hora que a gente olha para esse mundo aí de abundância de conteúdo, eficácia criativa é a chave que vai fazer um negócio funcionar e é isso que vai trazer ou não sucesso. Eu passei rapidinho lá no começo sobre a resposta do ChatGPT, até critiquei ela um pouquinho, mas tem uma coisa que ela me trouxe aqui na resposta que eu concordo e eu queria validar aqui. Né? Em vez de ver a inteligência artificial como uma ameaça, os profissionais de marketing, né? E quando a gente fala marketing, é todo o contexto de marketing ali, podem aproveitar essa tecnologia para melhorar a sua eficiência, ou seja, fazer melhor, a sua criatividade e a capacidade de atender às necessidades em constante mudança dos consumidores. Isso é sobre velocidade, é sobre escala, é sobre a relação que a gente tem hoje mais íntima com o consumidor, que se chama dados, né? A gente hoje troca com o consumidor dados para a gente ter essa relação. Então, a inteligência artificial é sobre isso, é sobre nos empoderar como seres humanos para que a gente possa fazer melhor aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Prazer estar aqui com vocês, quero ouvir mais sobre vocês, eu adoro ser criticado, eu adoro que concordem e discordem também daquilo que eu trago nas nossas conversas aqui, e adoraria também seguir em contato com vocês para a gente seguir nessa conversa, entender como vocês estão aplicando inteligência artificial no dia a dia de vocês também. Contem comigo. Obrigado. Camilo, sem palavras, todos aqui amaram. Estão batendo palmas e gritando uhul. Que ótimo. Nossa, que dor de não estar aí. Que dor de não estar aí. É, uma pena. Foi excelente. Camilo está no México, gente. Olha que carinho e atenção ele ter contribuído 1 hora do tempo dele para a gente. Muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Obrigado. Qualquer dúvida também que vocês tenham, questionamentos e tudo, fiquem à vontade em me acionar. Bom evento para vocês. Eu comentei com a Mônica, amigos queridos aí, tanto na audiência quanto nos palcos ali. Por favor, curtam o evento por mim. Obrigada. E aproveite a viagem. Sucesso aí nos negócios. Obrigado, quer dizer, eu acho gente. que é uma viagem de negócio, né? Sim. Então sucesso. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.